Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos ouvir e de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando o tempo de despertar o ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, porém, que já online, né, amplia, não é só de Dourados, né? Hoje nós estamos aqui com a Pâmela, do Rio de Janeiro. E temos também os nossos irmãos de Três Lagoas, como Sebastião Camargo, seu Luiz, Dona Miriam de Piracicaba, São Paulo, né? E tantos outros que nos acompanham aí de outras localidades, né? Então, nós já somos uma sala bem gigante, bem Brasil, né? Então, é uma alegria a gente poder contar com vocês, estar com vocês neste domingo, né, que esse programa eu dedico todinho à minha maternidade. Hoje eu estou completando 21 anos de maternidade, né? Meu filho nasceu dia 15 de fevereiro de 2005. Então, vamos começar para dar início a este momento do estudo, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez em Teu nome, Senhor, nesta hora do estudo. Permita que eflúvios de paz, de amor, de luz possam envolver todo o grupo e que nós possamos ter aos nossos lados os nossos irmãos que são responsáveis pelos estudos do autoconhecimento no planeta Terra, em especial essa pleiade de espíritos que, junto com o Sebastião Camargo, faz a obra do despertar da consciência. Permita que cada um possa, neste momento, ter a sua consciência expandida para assimilar todos os conhecimentos que aqui serão ditos e talvez não ditos, mas sentidos. Pai que estais no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas culpas, assim como nós perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregue às provações e liberta-nos de todo mal. Que Jesus nos ilumine, nos inspire hoje e sempre. Bom, para falar o seu bom dia, vamos à Pâmela, né? É quem está conosco hoje. Bom Olá, dia, Pâmela. bom dia, Adriana. Olá, pessoal. Parabéns à maternidade, ao Carlos Alceu. E também precisamos abraçar espiritualmente o aniversariante da semana, o Eurípides, que fez dia 10 de fevereiro também, né? E E que, Dona Miriam fez dia 6, nos ah, nasceu. é? É. Não sabia. Então, parabéns à dona Miriam, parabéns ao seu Eurípides e a todos que estão conosco e que precisamos celebrar a vida, né? Algo assim, hoje tão raro, diante de tantas turbulências, e o despertar da consciência veio realmente é, valorizar a vida de fato, né? Desde o princípio inteligente que nós estamos estudando isso, porque no Pai Nosso, logo no primeiro parágrafo, ele fala que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Então, celebramos a vida hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Pâmela. Para você que já nos acompanha aí há um tempo, né, nós estamos estudando a obra do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Esse é o segundo livro, tá? Então, se alguém quiser conhecer o primeiro livro, nós já temos aí muito material, né, Pâmela? A Pâmela já organizou muitos materiais sobre o despertar da consciência de átomo ao anjo, né? Então foi a primeira obra do Sebastião Camargo,
né, sobre a orientação de Leon Denis e Miramês, e nessa segunda obra tem o Leon Denis, Miramês e Ramatiz, né, quando eles permitem, ele pode colocar o nome aqui, né, e é sob orientação mesmo. É até interessante de comentar sobre isso, né, que o Sebastião nos ensinou, né, Pâmela, às vezes as pessoas não entendem, né, não é uma psicografia, é um estudo que o Sebastião desenvolve, né, não só no plano físico, mas no plano extrafísico. Então, ele vai a bibliotecas fora do corpo, faz leituras, e esses espíritos o acompanham, né? Então, eles acabam, além de ser obras que ele busca, esses espíritos o inspira, né, na escrita de toda a obra, né, e no direcionamento e nas escolhas. Então, não é psicografia, mas sim pesquisa, né, e também a possibilidade que ele tem, né, de entrar na mente desses espíritos para extrair mais conhecimento. É muito suor, lágrima e principalmente vivência. Né? Essa é a diferença de Sebastião Camargo, né? Ele vive aquilo que ele está pregando e falando, né? Então, isso é muito forte, né, Pâmela? Como Cristo, ele não escreveu nada, é que o Sebastião se propôs a escrever. Cristo não escreveu nada, mas Cristo viveu tudo, né? Todo o evangelho. Então, o Sebastião, ele vive, né? Ele procura viver de acordo com essa escrita, né? Jesus não escreveu, porém existem os pergaminhos. Escritos por outros, né? Inclusive, médiuns dele, né? Médiuns dele. Porque eu já ouvi certas pessoas ligadas à filosofia que você precisa deixar algo registrado para que isso nunca morra. Até mesmo, por exemplo, essa questão, essa arte, eu conheci essa arte com o Sebastião da transcrição. Você pegar uma palestra, pegar um estudo do Sebastião e transcrever. Então, essa transcrição, além de ser um estudo, ele acaba se tornando uma biblioteca, porque o meu descontentamento com as visualizações do Sebastião é que eu me concentrava, aí ele falava do fluido disso, daquilo, eu me prendia ao que ele falava, e aí eu não me concentrava, eu falei assim, gente, é isso que ele está falando? Entendi. A gente tem dificuldade mesmo, né? Exatamente. Não, porque o conteúdo, ele acaba se tornando aquele maravilhoso, porque você nunca tinha entendido daquela forma. Isso, exatamente. Então, são vários ensinamentos nesse sentido, né? E assim é o que nós estamos estudando agora. Então, nós comentamos do livro, né? A gente levou vários domingos estudando a introdução do livro, e agora a gente já está no capítulo 1, né? E o capítulo 1 trata da fé, né? A fé vivenciada é o nome deste capítulo. E para iniciar esse capítulo, ele traz nada mais, nada menos do que o Pai Nosso, mas não qualquer Pai Nosso, né? É um Pai Nosso onde ele aprofunda. Você quer fazer uma retrô aí até onde a gente, antes que a gente chegar? Eu quero fazer uma análise. Eu estava visualizando hoje, fazendo uma comparação, né? Então, assim, né? Até mesmo, me perdoe que eu vou falar, quando você estava fazendo o Pai Nosso, eu estava acompanhando no livro. Ótimo. E aí, porque é o seguinte, né? Pai Nosso que estás no céu, seria primeiro, né? Santificado seja o vosso nome. Vou transmitir aqui, porque para quem não estiver acompanhando, né? Tá. Porque eu estou fazendo da forma tradicional. Tá. Então tá ok. Então, primeiro, né? Seria o Pai Nosso que estás no céu. Segundo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí, conduza-nos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente, na semana passada,
nós falamos do pão de cada dia, né? Ou seja, esse pão somos nós que produzimos a partir dos nossos esforços, que a gente viu na semana passada, porque eu posso receber de você espinho, que também é um alimento, e transformar esse espinho em flor. Pode. Exatamente. E é isso que nós estamos aprendendo com o despertar da consciência, a não só alimentarmos de amor, mas sermos o próprio amor, né? Alimentarmos do amor substância, mas também a gente pode produzir esse amor substância, inclusive no próprio primeiro capítulo, ele fala que nós também produzimos esses elementos, e em um capítulo, desculpa, eu estar avançando, que será muito importante lá para frente, a fotografia e a telegrafia do pensamento, que Sim. aí seria o alinhamento dos chakras, Sim. porque eu vou mentalizar e aí eu vou enviar aquilo que eu quero para o meu organismo e vou telegrafar, e assim eu vou, vamos dizer assim, vou, como troca, são os, Isso é o que eu encontrei na internet. São os elementos que vão nos favorecer, porque, como eu estava falando com a mamãe hoje de manhã, quanto maior, né, quanto mais benéfico for aquilo que eu pedi, e mais extensos os benefícios, mais rápido e mais profundo é aquilo que eu vou ter do universo, porque vai ter gente, inclusive, nós falamos na aula passada dos peixes da própria natureza se unindo para querer formar o corpo de Jesus, porque sabia que ali eles evoluiriam mais rápido por conta do cabedal de conhecimento que eles assimilariam. É magnânimo, né? Pensar dessa forma e enxergar dessa forma. Então, você que está nos acompanhando aí, já tem o livro, nós estamos na página 69, né? E aí nós já estudamos, né, essa primeira frase do Pai Nosso Consciente, que é Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, em parte alguma. E depois, santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. E é tão interessante esse santo é o teu nome, que a gente fala, santificado seja o vosso nome, como se a gente santificasse o nome do Pai, né? Já é santo. E aqui, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Então não é vem o seu reino simplesmente, ó, molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino, né? O reino tem que viver em mim, não é eu pedir só para vir o reino, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então conduze-nos, Criador, Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade. Então, seja feita a vossa vontade, é que eu tenho que me enquadrar nesses ensinamentos de Jesus e do próprio Evangelho, né? Eu tenho que fazer um esforço de me melhorar, né? E assim eu vou ser realmente, né, fazer a vontade, né? Então, aí a vontade para estar em acordo com o Evangelho, em acordo com a criação, é necessário que a gente faça com que os nossos desejos e paixões estejam direcionados, né, ao que há de mais lindo e mais puro. Auxilia-nos, ó fonte criadora, fonte da vida, desculpa, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifesta do teu amor, do qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos de cada instante de nossas vidas. É o que Pamela acabou de comentar, né?
É o pão de cada dia. Que pão é esse, né? Fonte da vida. Não é um pão. Dai o pão de cada dia, né? Então, eu traduzia, Pamela, sempre como sendo trabalho, né? Era a tradução que eu tinha, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia, né? Na minha compreensão, era o trabalho, né? O trabalho para eu desenvolver o sustento e a sobrevida. E aqui ele vai além, né? Para a gente ter esse evangelho como essência manifesta do amor de Deus, né? Em todos os instantes da nossa vida, em tudo. Adriana, eu tive a oportunidade de dar aula de filosofia da educação. Uhum. Então, eu não tenho nenhuma experiência dentro dessa área, mas o que me ajudou foi o conhecimento da história e do despertar da consciência. Então, eu entendi na própria história, se você perceber, a questão da matéria e do espírito, ela sempre andava juntas, com a ciência e a religião e a filosofia, né? Que ela sempre andava junta na Grécia. Depois, elas se separaram. E aí houve, principalmente a ciência e a religião, elas andavam juntas, tanto é que várias filosofias eclesiásticas, a ciência, Newton, as leis de Newton surgiram dentro da igreja, né? E o Renascimento foi uma tentativa de separação da ciência e da religião. E aí houve a Revolução Francesa, que foi o ápice desse rompimento. Então, hoje, nós temos essa separação Inclusive, eu tenho um amigo falando que foi no ápice desse rompimento que surge a doutrina espírita na França, e inclusive é na França o berço do iluminismo, que foi, de certa forma, uma filosofia que veio corroborar com esse processo. E hoje as ciências filosóficas, elas são totalmente materialistas. E aí, hoje, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando unir essas três forças novamente através da ciência integral, né? A gente tem hoje a medicina integrativa, as medicinas alternativas, elas são tentativa de fazer essa união, porque o espírito, ele não o espírito matéria, vamos dizer assim, ele não vive sem o pão da lei, a substância não vive sem o pão da lei. E eu até brincava, não, eu orava a Deus que não me faltasse o pão do despertar da consciência, o conhecimento, a oportunidade desse aprendizado. E aí, até mesmo no próprio Sermão da Montanha, Jesus fala assim, que o cuidar do reino de Deus e a sua justiça, que o resto virá por acréscimo. Não é esquecer da matéria, mas é fazer com que essa matéria se transforme em asa de luz, porque se você vai cuidar do corpo, sim, mas cuidando do corpo, ligando-o ao espírito. Exatamente, transformando, né? Esse conhecimento, esse saber. Ontem eu dei uma palestra numa casa espírita, né? E falei da fé vivenciada. Porque eu falei, quanto mais eu estudar, né? Mais eu vou me aprofundar, e quanto mais eu falar também. E lá eu comentei exatamente isso que você comentou agora, né? Quando a gente faz essa quebra, né? Do que é ciência e do que é fé, do que é religião, e separa, né? E então vem com a pessoa certa o espiritismo, que era assim um cientista, né? Que Kardec era um cientista. Então ele constrói tudo com base em um método,
né, para transformar aquele conhecimento espiritual em científico, e também conhecia muito de filosofia, né, onde ele estudou, o berço que ele estudou, né, é o berço da pedagogia, né, de toda a pedagogia, de toda a educação, todo o processo de aprendizado. Ele tem isso muito vivo nele, e ele traz isso para dentro, né, de uma doutrina onde não tem a perspectiva de ser a religião, uma religião a mais, mas sim a religião das religiões, né? Então, abrir a visão de todos, né? E aí, para isso, realmente é necessário a gente ampliar a nossa visão. Então, nós paramos exatamente nessa parte da semana passada aqui, né, dessa necessidade da gente entender esse evangelho como manifestação do amor divino, né, que está em nós, e inquestionável, imprescindivelmente, todo mundo necessita, todo instante. Tanto é que quando a gente sai do curso, né, Pamela, a gente gera uma desordem tão grande, né, e a gente tem que se reorganizar para voltar ao curso, e é através, o curso da vida, e é através, sim, né, desse evangelho vivenciado. E aqui, hoje, né, nós vamos falar da misericórdia, né? Então, o pão nosso de cada dia. Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoai-nos, né, assim como perdoamos a quem nos ofende. Eu uso perdoai as nossas culpas, assim como nós perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido, que é uma tradução do aramaico por Severino Celestino, né? Então, perdoai-nos, né? Perdoar as nossas culpas. E olha o Pai Nosso consciente. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho, e a semearmos por nossa vez misericórdia à luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. Tem muita coisa aí, né? É uma palestra de várias horas. Mas vou deixar a Pamela comentar primeiro. Vamos lá. Então, olha só, uma coisa que eu achei interessante, você, desculpa, com todo respeito a essa leitura, você trouxe um novo alimento para o seu corpo. E esse alimento, você desequilibrou, se você não conversar com o seu corpo, ele desequilibra todo um sistema. Inclusive, Jesus fala, né, que ele não veio trazer a paz, e sim a divisão. Né? Ele não veio trazer, né, o conforto, e sim a guerra. E se a gente perceber, a nossa história, ela acaba se repetindo em vários processos. E é exatamente isso. Nós precisamos nos preparar para receber um novo alimento. Porque, vamos supor, né, a gente estava falando na aula passada sobre a questão do emagrecimento. Eu tive, por um processo de saúde, eu fui aconselhada pela minha nutricionista a não ingerir glúten e nem lactose, por causa do tumor que eu desenvolvi. E aí, eu aceitei o desafio porque, através dessa nova alimentação, eu passei a ingerir outros alimentos que eu não ingeria. Porque quando você ingere, você fica com uma alimentação de glúten e lactose livre, você acaba se viciando no pão e no leite, no pão e no leite, no queijo. Então, você acaba não abrindo a mente para outros alimentos. E se você não prepara o seu corpo para receber tal alimentação, ele pode se rebelar. E o mais interessante
O pessoal fala assim, nossa, Pamela, você tem uma disciplina. Assim, eu ainda gosto de massa, eu ainda gosto de massa, eu ainda gosto do queijo, mas eu sei, eu já fui em festas, a festa agora da confraternização de abertura do ano letivo, a gente fez um bolo e eu levei o bolo que eu fiz sem glúten e sem lactose. Aí o pessoal observando, nossa, Pamela, eu admiro a sua disciplina. Então, assim, não é que eu seja proibida, mas eu reduzi até mesmo para que eu possa conhecer outros sabores, entendeu? Então, eu preciso, porque eu preciso, de certa forma, assimilar, porque o meu corpo pode se rebelar, e eu percebi essa semana que nós somos formados por outros seres. Tem seres que não perdoam dentro da gente, tem seres que ficam chateados, inclusive durante o processo de catarse de tratamento do tumor, eu percebi seres que choravam. Um ser dentro de mim chorava. Eu chorava copiosamente, mas não era a Pamela, era um outro ser. Era um outro ser. E se não fosse o despertar da consciência, eu estaria doida. Assim, eu sabia desde o início que era um processo emocional, que eu era uma parte física minha, que eu acabei desenvolvendo por um desequilíbrio que eu mesmo desenvolvi. E aí, buscando a parte emocional, né, me equilibrando, hoje eu estou mais equilibrada, porque eu continuei estudando. E aí, quando isso também é uma forma muito interessante da gente lembrar do processo do auto-perdão. No caso, assim, porque se nós somos formados por vários seres, e ainda tem seres que ainda não entendem que aquilo que a gente entende hoje, como Adriana, como Pamela, mas tem seres do inconsciente que, por mais que a gente tenha estudado, ele ainda não se convenceu. Verdade, Pamela. Bem a busca mesmo, né? Então, analisando aqui o texto, né? Para esse pai nos ensinar a misericórdia, primeiro misericórdia conosco mesmo, né? Começa por aí. Você foi bem na chave, né? Da questão, né? Porque até mesmo o Sebastião fala o seguinte, né? Que perdoai aos outros à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele até lembra, né, de um episódio na Bíblia que a pessoa, ele pediu perdão, mas por uma dívida, mas o outro que ele não perdoou aquele que fez mal, né? Ou que deu né? Ele acabou destratando o outro logo que ele saiu. Então, no caso, assim, antes de perdoar a Adriana, eu tenho que me perdoar, porque se nós somos, né? Se a vida é o espelho da alma, se nós somos a projeção de algo ou de alguém, então, se algo está nos incomodando, é porque algo não está bem dentro da gente. Exatamente. Né? Tudo aquilo que eu fico de radar ligado, né, é o espelho, né? A gente volta sempre no texto lá do primeiro livro, que ele trabalhou muito bem o capítulo sobre o espelho, né? É o primeiro capítulo, né, Pamela? Que Emmanuel, ele traz Emmanuel. Não, é o quinto. É o quinto capítulo? Bem para frente, é verdade. É o primeiro capítulo, ele fala do conhece-te a ti mesmo.
Aí verdade. depois ele fala Deus, Bem para princípio frente. inteligente, perispírito, e aí é o 5º capítulo, que tudo no está em quinto- tudo. Isso, tudo está em tudo. E aí ele traz nesse capítulo, a primeira mensagem é sobre o espelho. O espelho que Emmanuel, né? Eu estou tentando pegar aqui. Espelho que o Emmanuel traz no livro. Eu fui muito para frente. Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, exatamente. Nem preciso saber nada, a Pamela sabe tudo de cor. Não, é porque a gente acaba guardando. Tudo está em tudo. Então, ele fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. O campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Então, está lá em Pensamento e Vida, a primeira frase, né? A mente é o espelho da vida, está no capítulo que fala o espelho da vida, e o outro, a associação, que é essa associação que a gente faz, né? Então, é tão forte isso, e aí bate aqui com tudo isso que nós estamos conversando, do perdão, né? De desenvolver essa capacidade da aceitação. E aí eles colocam aqui nessa frase, né? Ensinar, Senhor da misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho. Então, quem seriam esses detratores do caminho? Nós mesmos, né? A Pamela está colocando aqui, né? Às vezes, como ela está se disciplinando no processo alimentar, para que o seu organismo viva melhor. É uma maneira dela ter um respeito, né, com todas aquelas células que não se adequam, talvez por um excesso no passado, algum campo vibracional. Então, hoje elas não se adequam a determinados tipos de alimentos, então ela tem que estar reelaborando isso e promovendo vida de outra forma. Olha, voltamos à vida, hein, Pamela? Como está tudo interligado, né? Como que eu vou promover a vida em mim de outra forma, né? E quando a gente fala para não se ofender com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores, não estou olhando o outro, estou olhando a mim. Porque eu quero o perdão do outro? Quero. Então, primeiro eu vou olhar para mim, né? Então, como que eu estou hoje na jornada, né? E aí, meu amigo, dessa forma, com certeza, eu e você não vamos nos ofender, né? Não vamos nos ofender. Porque eu passo a compreender, né? Eu posso colocar mais um ponto nesse ponto que a gente está falando? Vamos lá. Me fez lembrar, porque se tudo é alimento, olha só, né? Nós falamos da alimentação na aula passada, e hoje nós estamos falando de misericórdia. Ou seja, né, vamos dizer assim, organizando o nosso corpo para aquilo que a gente nos alimentamos.
nós, atualmente, né, vemos várias pessoas que não se adequam ao estudo do despertar da consciência, porque acha difícil, né, a verbalização, os termos, né, é a mesma coisa que aconteceu no meu organismo, está acontecendo um processo de adaptação. E eu tenho um outro desafio na questão alimentar, que é receber com júbilo esses alimentos. Porque já chegou um tempo de eu chorar por estar me alimentando, por não me sentir digna de me alimentar. Olha só. Sim, assim, vamos dizer, hoje, até mesmo essa questão de eu ganhar peso foi até mesmo um desafio. Eu tenho que conversar com o meu corpo para aceitar o alimento, para que eu pudesse sustentar o meu corpo, para poder seguir com a minha caminhada no meio terrestre. E Joana de Ângeles, o Sebastião coloca aqui uma parte do ser consciente, no capítulo 2, que ele fala que é comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, está na página 174 e 175 do primeiro livro, Adriana. Então, vamos lá. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual em outras ocasiões, gerando inquietação e bem-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. E aí são sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio da concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias não percebidos, imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas, olfação excitada que provoca o apetite, coceiras, comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo. Salivação e desejo de alimentar-se, tornando os centros de interesse desviando-os da finalidade libertadora. E para finalizar, mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Isso, né? Acomodação e vício, eis o desafio, né? Então, quando ele fala dos detratores do caminho, né, vamos pensar nos próprios vícios, nas próprias acomodações, né, nas próprias entregas que nós fazemos aí. E a gente não se observa, né, Pamela? A gente não tem todo esse processo que Joana descreve aqui, ele é inconsciente, né? Então a gente não tem a consciência de como tudo está se processando, né, dentro de nós. E ela faz a descrição, como que isso movimenta dentro do nosso campo mental, né? É o pensar, o sentir, a agir e o falar congruentemente, como que, né, cada palavra que eu falo ressoa internamente, né? Então, a gente tem que observar isso. Eu falo uma outra coisa, que aí a gente já até falou. Eu não preciso passar por isso. Basta... aí, olha só, ensina-nos a não ofendermos. Ou seja, usarmos da proatividade, porque esses seres não necessitam se manifestar.
E se ele se manifestar, nós temos como remédio o diálogo terno e amoroso. Respirar, relaxar, primeiro se conscientizar de que está acontecendo. E, em segundo lugar, respirar e não se culpar por aquilo que está acontecendo, porque agora eu me lembrei de uma coisa, a autoculpa, ele vai reforçar o processo como uma defesa. E aí você não sai desse processo. Então, se você se conscientizar e saber que é um processo, porque ali nós estamos no momento da resiliência, nós estamos ainda no momento do perdão. E aqui ele já ensina a não nos ofendermos, ou seja, sermos proativos para que isso não aconteça. É mais avançado, né? Porque ele está agora eu vou viajar um pouco no tempo, e o Sebastião fez uma live muito legal, um programa muito interessante, com um senhor chamado Sérgio Nunes, que é um jornalista de Várzea do Poço, interior da Bahia. Ele falou sobre o poder de síntese, e ele nos ensina a usar esse poder de síntese, que é o processo da intuição. Exatamente, a síntese é a intuição. Lindo, né? Muito. Muito Então, na profundo. verdade, é como o Theo Sebastião fala, lembrando com muito carinho da sua mãe, que ela fala que Sebastião é muito avançado para esse tempo. Exatamente, porque o Sebastião já está nos preparando para daqui a 50, 60, 70 anos. Ela falava, daqui 50, 60 anos, as pessoas vão começar a compreender o que Sebastião trouxe. Né? Mas até Kardec, até hoje a gente não entende, né? Eu falo assim, nem, não vou um pouco mais longe, né? Quem entendeu o que Cristo trouxe? Compreendeu. A gente tá até hoje aqui, né? Mastigando. E são vários avatares posteriores, né, que vêm trazendo para nós mensagens, né? Todos que vêm aí através de Chico Xavier estão tudo alertando para o mesmo, né? Para a mesma mensagem, né? É assim, mostrando e ampliando a visão. Mas no fundo, a mensagem dele, porque ele sim era por intuição, né? Porque ele sintetizava, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se diz, eis aí toda a lei, ele sintetizou muito. Só que para você cumprir isso, né? Cada passo que você tem que dar, como que você faz? Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu estava lendo um livro, assim, eu me preparei, eu fiz o mestrado numa universidade próximo daqui, em Volta Redonda. Mas eu estava me preparando para fazer uma prova para o mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, né, que ela é especializada em pesquisa sobre saúde, mas ela tinha pesquisa sobre divulgação científica. Aí, uma coisa, eu não me esqueço num dos livros que eu li, seria a importância da arte, mas um outro, eu achei muito interessante, ele falando sobre o processo de formação do conhecimento humano. E a primeira coisa, a primeira etapa desse processo do conhecimento, segundo esse livro, é a deturpação. Faz parte desse processo educacional. Da mesma forma, o Sebastião mostra que a primeira lição do elemental, do animal, quando ele sai, né, do campo animal e vai para o pré-humano, é o domínio. Então, ele faz todas as atrocidades e aí depois ele tem que desfazer tudo aquilo que ele fez para poder aprender a dominar pelo amor. A gente vem do modo operandes, né, de agir e de acreditar que
por isso que aí vem a questão, e vai cair bem aqui sobre a misericórdia, né? Sobre o não nos ofendermos. Quando a gente se ofende, a gente faz muito julgamento, né? A gente está julgando. E às vezes a questão não é que o outro ser, aquela atitude dele, ele é o mal. Ele não é mal, né? Ele distorceu para poder chegar na luz um dia, assim como cada um de nós. Por isso, quando você falou do auto-perdão, né, dessa capacidade da gente se compreender nos contextos aonde vivenciamos. Porque quando a gente chega com muita culpa, né, culpa lá na alma, porque todas as doenças, muitas das doenças, aliás, não todas, né, mas muitas, são geradas, e aí também não só de ordem física, mas psíquica, né, emocional ou espiritual, né, elas são geradas, às vezes, por essas almas que, quando olha para a luz, se sente tão culpado pelas sombras que gerou, que ele acha que ele é não luz. E, na verdade, ele é pura luz, né? Então, a atitude sombreou, mas hoje ele pode refazer, ele pode se transformar em um ser melhor, ele pode mudar a marcha, ele pode realmente se libertar daquela trave. Olha aí a trave nos nossos olhos, né? Enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave. Então, você pode se libertar dessa trave, né? Que está no seu olho, que está ali te sombreando. Então, vamos bem longe nesse assunto, né? De quando ele coloca aqui a não nos ofendermos com os insultos, calúnia e desequilíbrios, né? Que você falou muito bem aí dos desequilíbrios que um alimento pode causar, mas aí é pela ambiência do seu organismo, que talvez foi gerado por alguma atitude do passado, algum movimento do passado, ou algum tipo de vício, ou esse alimento hoje não tem frequência nem ressonância com o organismo que eu estou desenvolvendo, que eu estou habitando. Olha como o processo é longo e como a gente tem que se autoconhecer, né? A gente demora, eu demorei muito tempo para curar minha enxaqueca, né? Eu só curei a minha enxaqueca, minha não, a enxaqueca que eu tinha, porque eu não tinha, não é meu, eu só a curei, né, depois que eu concluí vários trabalhos, processos meu mesmo, de conquistas, né? Então eu gerava muita dor de cabeça. Então, e é um processo, aí você aprende também a se alimentar, né? A determinados alimentos eu sei que vai atacar meu fígado, que vai gerar, vai impulsionar essa dor de cabeça. E aí também depende muito do meu padrão vibratório, né? Da minha harmonização. Se eu estiver desarmonizada, eu vou gerar esse processo. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, mas é um caminhar de cada ser, né, Pamela? É muito complicado a gente falar que, olha, esse é o caminho que eu fiz, mas para você pode ser outro caminho. Então, você vai começar a fazer a autoanálise para descobrir aquilo que traz desequilíbrio na sua vida. E aí ele vai além, né? Ele, além da gente pedir para não nos ofendermos, para semearmos, né? Para nós semearmos a misericórdia, a luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. Como que você vê isso, Pamela? Semeando a misericórdia. Olha, eu estava viajando na aula passada, porque a gente falou que tudo é alimento, inclusive, vou puxar a sardinha para minha lata, eu estava falando sobre a introdução do livro Vinha de Luz, né? Que cada um tem um alimento que te apraz, né? Que de acordo com a frequência a qual ela sintoniza. Então, uma vez o Sebastião fez uma palestra que ele falou exatamente sobre o alimento da discórdia, do desequilíbrio. Então, muitas das vezes, eu me ofendo, ou eu te provoco
para me alimentar da sua ofensa. Muito Então, cruel isso. é, E aí a então, desorganização, porque para mim é bom viver naquele meio desorganizado, né? exatamente, Olha só como exatamente. alimenta e retroalimenta, né? E Nesse você sentido. sabe qual é assim, o verdadeiro golpe? Por exemplo, eu te provoco e você devolve com a outra face, como o Raul Teixeira falou. Se eu te provoco, você me devolve com o bem, aquilo dali é um choque para a pessoa. Realmente, a pessoa espera, né, o comportamento revoltoso do que ela está falando, do que ela está dizendo, para ela alimentar aquela raiva que ela está passando. Né? E se eu abençoar, se eu disser outra coisa, ou a voz do silêncio, às vezes também, né, provoca pra caramba. Mas não um silêncio de não tô nem aí para você, não é esse silêncio, mas um silêncio mas o silêncio do bom pensamento, porque Isso. também se você, é como você falou, né? O silêncio no vácuo, vamos dizer assim, né? Sem algum retorno, aí mesmo é que você, porque é aí que você deixa com que aquela energia te pega, porque é o seguinte, uma vez o Sebastião falou, eu não me lembro em qual palestra, qual assunto que ele estava falando, mas ele fala o seguinte: Adriana, eu vou te dar um abraço, mas quando ele fala que tudo tem que ter uma intenção, por exemplo, você não pode ir vazia para algum lugar ou fazer alguma coisa sem essa intenção. Porque se você for sem essa intenção, simplesmente vazia, você acaba sendo manipulada pelo meio. Você acaba sendo sugada, a pessoa assim, nossa, parece que é uma esponja, né? A pessoa vai absorvendo aquela energia, mas é você entrar naquele meio de forma consciente, sem julgamento, mas oferecendo àquele ambiente algo de bom de você. Se aquele ambiente tiver algo de bom para te oferecer, você se deixar aberta para entrar. Mas se aquele universo ele for ruim, mas que você tem alguma coisa para dar, você vai doar. E isso aconteceu comigo, porque geralmente na sala dos professores, o pessoal fala de temas não muito felizes na hora que a gente está se alimentando. E é terrível. É verdade. A gente não tem noção, né, de como que a palavra, o pensamento e o ato de se alimentar, como você bem colocou, né, respeito aos alimentos, respeito ao todo o processo do alimento e o respeito principalmente ao seu organismo que vai sorver daquele alimento o que ele precisa. É exatamente isso. E aí, quando a gente fala alimento, pessoal, a gente está falando de muitos alimentos, né? Não é só o pão, né? Não é só a comida, né? São vários tipos de alimentos. Valorizar E cada momento que a cada gente. momento da nossa existência, né? E você valorizar é realmente você ter essa perspicácia de saber, né, o que dizer, né, para quem falar, como se portar, né? E isso é viver em si a luz do discernimento que ele coloca aqui, né? Então, além de semearmos misericórdia, não é qualquer misericórdia, é com discernimento, né? Com esse pensamento acima de um objetivo maior, pensando que estamos construindo, sim, um planeta melhor, estamos responsáveis pela nossa própria existência para que nós possamos contribuir
com o seu evolver, o seu evolucionar, né? Para a gente entender isso, né? Então é necessário que a gente tenha discernimento diante, então, de toda a ausência, né? E da ignorância do bem. Então, aonde eu estiver, que eu perceber que não tem o bem ali imperando, que eu tenha essa capacidade de desenvolver em minha misericórdia através da luz do discernimento. Muito bonito o estudo de hoje, hein, Pamela? Muito profundo. E eu posso finalizar falando uma coisa, que nós possamos, né, já que nós estamos falando do sal da terra, luz do mundo, e me remete muito ao que o Sebastião estava falando sobre o sacro ofício, que nós possamos receber um alimento, mas também sermos alimento na vida das pessoas, que até mesmo Sebastião fala, que sejamos, que às vezes, o único livro que o outro possa ler, possa sermos os nós mesmos. Profundo isso, né? Pois é. A gente que já devora alguns livrinhos, não muitos, mas alguns, né? Então, alguém se inspirar em nós. E isso existe, viu, gente? Não precisamos ser grandes, né, pessoas aí iluminadas. Você está iluminando aonde você está iluminando o passo de alguém, né, que está lá atrás e que também quer chegar onde você está. Então, é bem interessante, né? Às vezes a gente está tão acostumado com o que a gente já é e por onde a gente está caminhando, que a gente pensa que todo mundo está no mesma toada, e não estamos, né? E já que nós estamos comemorando o aniversário de pessoas tão queridas, Verdade. Mês de fevereiro está repleto, hein? Carnaval, né? Então, assim, que nós possamos valorizar a cada momento, a cada aprendizado, seja ele positivo ou não, porque são eles que nós levaremos daqui em diante para a nossa vida eterna, no sentido de espíritos imortais, porque nada é desperdiçado. Porque se nós desperdiçarmos, nós teremos que retornar, fazer uma nova proposta, uma nova reprogramação para recapitular. Exatamente. Não como antes, né? Sempre muito melhor, né? Isso é interessante, né? Esperamos. Porque você me fez lembrar do Medrado. Ele fala, uma vez eu assisti uma palestra dele que eu achei muito interessante, da cruz, né? Que a pessoa estava, né? Ela deixava um pedaço da cruz dela. Isso é uma história antiga, né? E aí ela teve que voltar para pegar a cruz, remendar. Então, essa recapitulação, né? No caso, pegar a cruz, deixou o caminho mais pesado. Então, que nós não deixemos as nossas cruzes lá atrás, porque a gente vai ter que voltar, remendar. Então, cada remendo daquele vai pesando a cruz. Exatamente. Só para colocar aqui, semana que vem, né? Vamos ver quem vai estar conosco, mas nós vamos estar estudando, só um pouquinho aqui, porque agora eu perdi o meu slide aqui, para me passar. Nós vamos estar estudando, então. Nós estudamos hoje, né, o perdoa as nossas culpas, assim como nós perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Então, aqui, ó, a frase é: ampara-nos e fortalece-nos, suprema sabedoria ante a aprovação das tentações. Íncitas, né, em nossa própria natureza. Fala, e aí eu posso dar um spoiler? Já vai dar o spoiler dessa. Vamos lá. Você vê que tudo tem uma sequência, né? Você Sim. recebe o pão, você trabalha o pão, recebe, você envia para o seu organismo,
e, ao mesmo tempo, você vai ter que tentar reequilibrar o seu organismo. E aí lembra aquilo que o Sebastião fala, não só o Sebastião, Raul Teixeira também, que foi a primeira pessoa que me lembrou, que a parábola do bom samaritano é uma queda vibracional. Saiu de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele foi do mais alto para o mais baixo. Severino Celestino também, né? Comenta isso. Eu não... Mas eu assisti uma palestra do Raul falando sobre Raul isso. também, verdade. E eu posso fazer um convite? Claro, vamos encaminhar ao fechar, né? Eu quero só agradecer, eu passo a palavra para você. Quero agradecer a cada um de você que está nos acompanhando nesse domingo maravilhoso. Que Deus abençoe infinitamente, né, a todos. É claro que eu vou pedir em especial ao meu filho Carlos Alceu, ao qual dedico essa nossa aula de hoje. Uma aula muito leve, bonita, e que ele possa ser um homem misericordioso, né, em todas as suas atitudes, como é o nosso combinado de sempre. Que Jesus ilumine essa alma, esse espírito, ilumine a todos nós. Gratidão. Namastê. E também, Adriana, onde você estiver, e não só você, o Sebastião também, no domingo vai estar fazendo o seu trabalho de evangelização, que onde vocês estiverem, vocês também recebam essas vibrações, porque tudo isso é tudo muito atemporal. Então, isso não tem tempo, não tem espaço. E lembrando que às 17h30 nós temos um compromisso com Joana de Ângeles, que Sebastião nos apresentou algumas questões do Livro dos Espíritos, e Joana de Ângeles já nos fala da evolução desse átomo psi, como é que ele se comporta, como ele se interage, e como ele se desenvolve e se promove. Vale a pena, muito interessante. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.